Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas. Mais uma vez, um resumo da aula de dia 7 de dezembro. E vamos começar. Vou aqui compartilhar a tela como habitualmente para partilhar convosco os slides. Muito bem. E aqui está, na nossa disciplina, o início, o primeiro slide da nossa disciplina. Nós na aula passada estávamos a terminar porque é que um dos pilares desta disciplina é a neuropsicossociologia e fazendo um somatório, digamos assim, falta só dizer, portanto, que o nosso cérebro só nos pode fazer estar bem, e acentuo aqui o estar, porque aparentemente a gente costuma dizer sentir bem, mas estar bem significa que o corpo e a mente estão bem. Portanto, sentir bem é uma parte, mas inclui também o bem-estar físico, a saúde física. Portanto, o nosso cérebro só nos pode fazer estar bem se tivermos boas condições sociais, tanto no presente como no passado. Não é só no presente, mas também no passado temos que garantir essas condições sociais. E não apenas as condições cognitivas. Hoje há muita preocupação com criar boas condições cognitivas nas escolas, fora das escolas, mas na verdade as condições emocionais e as condições sociais são tão ou mais importantes do que estas. Portanto, não se pode separar a vida cognitiva da emocional, nenhuma destas se pode separar da vida social, o nosso cérebro não aceita uma sem as outras, e daí o nome desta subdisciplina neuropsicossociologia. A neuro fala do corpo, do cérebro, a psico das emoções, a sociologia da parte social. Muito bem. Trago para esta aula um tema que foi notícia recentemente, para também servir para ilustrar aquilo que nós tivemos a falar nestas últimas aulas. E o exemplo que eu trago é aquilo que eu considero um erro grave praticado com as crianças, que resulta, aliás, de se ignorar o que nós tivemos a tratar nestas aulas. Em particular, esta suma que fizemos aqui há pouco tempo. Portanto, o que é que temos? Crianças e Ritalina. Ora, no Jornal Notícias e noutros jornais também, apareceu no dia 1 de dezembro a seguinte notícia, e eu vou citar exatamente o que está lá escrito. O título da notícia era: a corrida a medicamentos para a hiperatividade faz o Infarmed suspender a exportação. Depois, em subtítulo, tinha: a suspensão é devido ao aumento da procura daqueles medicamentos para crianças e jovens. Portanto, o aumento, a procura é de tal maneira gigantesca que o Infarmed teve que proibir a exportação. Não estamos a brincar, porque muitas, como vocês sabem, as empresas vivem muito também das exportações. Cortar a possibilidade de exportar é realmente uma decisão grave que tem que ser muito ponderada, e é preciso haver uma situação dramática para isso acontecer. Ora, a notícia diz que em 2022 foram dispensadas quase 300 mil embalagens de medicamentos contendo metilfenidato, que é o princípio que atua sobre a hiperatividade, embalagens essas que têm várias marcas, a Ritalina, a Concerta ou a Rubifen. E este valor, de quase 300 mil, foi o valor mais alto desde que se iniciou a sua comparticipação em 2003. Valor mais alto. Este ano, claro que vai rebentar para cima, muito para cima deste número, porque no ano passado não teve que se travar a exportação, a procura não foi tão grande como este ano. Ora, isto continua a ser tudo tirado da notícia. Médicos ouvidos, na altura, admitiam em 2022 como explicações para o aumento as seguintes condições: a pressão sobre as famílias, que a gente percebe, famílias que têm empregos esgotantes, horas de trabalho imensas e em horários absurdos, ficam com pouca disponibilidade de tempo e emocional para cuidar devidamente dos seus filhos e, portanto, provavelmente conflitos e tensões crescem. A segunda razão foi o regresso à normalidade escolar. Bom, há aqui dois aspectos. Um primeiro aspecto: é interessante que este problema não se agudizou durante o confinamento. É depois da libertação do confinamento que surge esta procura
que eu quase chamaria desesperada, deste tipo de medicamentos para a hiperatividade. É curioso, é curioso. Não se pode dizer que tenha sido o confinamento. Então, talvez a questão escolar. O que é que se passa nas escolas que leva estas crianças a ficarem problemáticas? Vamos pôr assim, problemáticas. Não vou dizer que ficam doentes, embora seja o que isto representa. A gente dá medicamentos a pessoas doentes, não é? O que é que faz as crianças ficarem doentes? O que é que acontece nas escolas que faz as crianças ficarem doentes? A normalidade escolar é uma normalidade que tem tudo, se calhar, menos de normal. Seria interessante investigar. Infelizmente, isso não acontece comigo. Mas os médicos ainda apresentavam uma terceira razão, no fundo, fazendo a sua autocrítica. Diziam que também se devia ao sobrediagnóstico. O que é que isto significa? Significa que os médicos, ou muitos médicos, ou alguns médicos, estão a diagnosticar como doença uma coisa que não o é. Não é? Bom, vamos ver, analisar melhor estas coisas. Vamos ver os problemas com o uso deste medicamento. Eu escolhi a Ritalina porque decidi ir ver a bula do medicamento. Ver uma coisa oficial que a indústria farmacêutica construiu, elaborou o documento, que o Infarmed aprovou em 28 de janeiro de 2022, e vamos ver de que é que se trata este medicamento. Bom, é um fármaco estruturalmente relacionado com as anfetaminas. Não é brincadeira nenhuma, ok? Não é brincadeira nenhuma. É utilizada para tratar a perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. Ora, isto é uma doença, é o nome dado, oficial, dado a uma doença. E o que é que essa doença tem? Tirando da bula, mais uma vez, onde ela define o que é esta perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, diz que é as dificuldades sentidas pelas pessoas, neste caso vamos ver crianças e jovens, em permanecerem sentadas. Okay? Portanto, quando nós não conseguimos permanecer sentados, podemos ter uma doença. Não sei se estão a ver. As crianças que são obrigadas, por vezes, a estar sentadas um dia inteiro na escola, em cadeiras de pau, em mesas de pau, com salas frias no inverno, quentes no verão. Eu admiro-me como é que elas conseguem estar tanto tempo sentadas, sem se revoltarem. Depois é a dificuldade no controle de impulsos. Bom, dificuldade de controle de impulsos, na verdade, todos temos, não é? Os adultos não perdem a cabeça, não entram em discussão, não comem mais do que deviam, não comem coisas que não deviam. Claro que fazem isto tudo, portanto, também têm dificuldades no controle de impulsos. As crianças têm mais, naturalmente, porque as suas estruturas cerebrais não estão ainda completamente formadas, portanto, não se pode comparar com os adultos. Mas mesmo comparando com os adultos têm um fraco controle de impulsos. Não têm assim tão grande esse controle de impulsos. Mas é considerado, é um sintoma para se diagnosticar isto como doença. Dificuldades de concentração. Bem, a média da concentração espontânea, o tempo de concentração espontânea que o ser humano neste momento tem, baixou para 8 segundos. 8 segundos. Okay? 8 segundos. Dificuldades em aprender e fazer os trabalhos de casa. Dificuldades em comportar-se bem em casa, na escola ou noutros locais. Estes são os sintomas. Se uma criança tiver isto, pode ser diagnosticada tendo uma perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. Se me dissessem que um ser humano apresentava esta sinalética, eu diria que provavelmente seria um ser humano, né? Um ser vivo, qualquer ser vivo, um ser humano, e se me exigissem que tipo de ser humano, eu dizia, bom, talvez uma criança. É normal uma criança não gostar de ficar sentada muito tempo. É normal uma criança não ter um grande controle de impulso. É normal uma criança não se conseguir concentrar durante longos períodos de tempo. É normal ter dificuldades a aprender e fazer os trabalhos de casa. Por isso é que são precisos professores para facilitar essa aprendizagem, porque senão não seriam precisos professores. Um computador podia perfeitamente ensinar sem problemas nenhuns e todas as crianças podiam aprender se fosse fácil aprender. Né? Comportar-se bem em casa, na escola ou em outros locais, isto é muito que se lhe diga. Né? Temos muitos adultos a comportar-se mal e não são doentes por causa disso. Temos crianças que não se comportam bem em casa. Há aqui
matéria para muita interpretação, mas houve um tempo, há muitos anos atrás, em que se achava que isto era normal das crianças. Dizia-se nas crianças que não tinham estas características, que tinham bicho carpinteiro, não sei se recorda. Bom, esta é a definição que está na bula, eu apenas copiei. O que é e como se utiliza a Ritalina? Deve ser prescrita apenas por médicos especialistas em alterações de comportamento. O que se compreende, porque o que está aqui atrás, a maioria destes sintomas, tem a ver com o comportamento. Portanto, terão que ser médicos especialistas em alterações de comportamento. Ora bom, naquelas 300.000 embalagens terão sido todas prescritas por especialistas em alterações de comportamento? Tenho as minhas dúvidas. É apenas utilizada após serem testados tratamentos que não envolvam medicamentos, tais como aconselhamento e terapia comportamental. E é preciso que eles se tenham revelado insuficientes. Tenho dúvidas que nestas 300.000 embalagens tenham tido por trás, antes delas serem recetadas, todas elas fizeram aconselhamento e terapia comportamental. Todas essas crianças a quem foi recetado. Tenho muitas dúvidas, até porque não há assim tantos psicólogos infantis, como vocês sabem, para fazer este tipo de trabalho a tanta criança. De qualquer modo, este medicamento é utilizado como parte de um programa. Repare, eles não dizem que deve ser, está estabelecido, não há cá discussão. É utilizado como parte de um programa de tratamento que geralmente inclui uma psicoterapia psicológica, terapia psicológica, uma terapia educacional e, obviamente, como nós estivemos a tratar anteriormente, essa importância, uma terapia social. Portanto, não é só receitar um medicamento, é garantir que estas crianças estão a ter este acompanhamento, estes 3 tipos de terapia. Mais uma vez, não sei porquê, mas tenho dúvidas que isso esteja de facto a acontecer. Outros problemas que recorrer a este medicamento, outros problemas que podem surgir. Bem, o primeiro problema, isto não vem na bula, isto vem no livro que eu já vos falei anteriormente, é que há um problema que é encarar estes comportamentos como uma doença. Não é? O que é que isto faz? Faz que a causa é atribuída apenas à criança. A gente não culpa a criança não tem culpa. Não é? É um bocadinho como a gripe. Eu apanho gripe, mas a causa é atribuída a mim e por isso o medicamento tem que ser-me dado a mim e o assunto fica resolvido. O problema aqui é que quando falamos em doenças psicológicas, perdão, quando falamos em doenças psicológicas, as coisas não são tão claras assim. Porque numa doença fisiológica há marcadores, pode-se fazer uma análise, pode-se fazer um TAC, pode-se fazer uma ressonância magnética, há maneiras de saber que a pessoa tem a doença. Na doença mental, isso não acontece. Houve a esperança que se pudesse conseguir isso com as neurociências, mas infelizmente não. Portanto, quando estamos a falar de doença mental, há muitos fatores que podem estar em jogo e há muita subjetividade. Ao darmos um medicamento à criança, ou dizer a criança é mal comportada, é insuportável, etc., nós estamos a dizer que o problema é da criança, apenas, e por isso é que damos um medicamento para resolver o problema que é da criança. Ora, quando fazemos isto, não estamos a considerar o que é que pode haver no contexto ou nas pessoas à sua volta que provoquem este comportamento. Não é? E quando não se faz isto, não se investiga isso. E nós estamos no ano passado, 300.000 embalagens, este ano nem sabemos quantas, mas sabemos que são mais, poderemos estar a falar de uma epidemia. E não se esqueçam, lá atrás, o medicamento só pode ser tomado durante 1 ano e, portanto, lá atrás ou mais à frente, bom, não sei, só pode ser tomado durante 1 ano, a gente vai ver, e, portanto, provavelmente este ano estão novas crianças a tomar o medicamento. Ora, isto é uma epidemia na qual não se procura saber quais são as condições contextuais, materiais e sociais que podem estar por trás disto. Quando eu falo em condições materiais, falo da pobreza, por exemplo. A pobreza não traz saúde mental. Okay? Portanto, a pobreza é uma das coisas que tem que ser combatida, deve ser uma prioridade, é, digamos, uma das primeiras condições para uma má saúde mental. E uma saúde física, obviamente. E, portanto, não determinando as causas, não se promovem as mudanças necessárias para as mudar. Se as causas permanecem, o medicamento, quando a criança deixar de tomar o medicamento, vai voltar a ficar doente.
porque as causas continuam a atuar. Isto se as causas forem exteriores. Porque se a doença for interior, e como já disse, não há maneira de provar que a doença é interior, podendo haver causas exteriores, se não se modificam, nós não conseguimos alterar a situação. Segundo problema, cá está aquilo que eu estava a falar há bocadinho. Ela não, isto vem da bula, isto é na bula. É um medicamento que não deve ser tomado para sempre. Se a criança toma há mais de um ano, o médico deve parar o tratamento pelo menos durante outro ano. Não pode tomar mais de um ano. Porquê? Porque uma das consequências de tomar este medicamento é atrasar o crescimento da criança. E, portanto, é a própria indústria farmacêutica que diz que isto não deve ser tomado mais de um ano. E se tiver sido, tem que estar um ano sem tomar o medicamento. Terceiro problema, existem muitos efeitos indesejáveis. Muitos efeitos indesejáveis. E eu vou falar aqui dos efeitos indesejáveis porque é importante termos consciência disto. Uma primeira chamada de atenção é uma verdade lá para Alice. Os efeitos indesejáveis que estão indicados na bula do medicamento significa que eles ocorrem. Porque se não estivessem lá, se não ocorressem, não estavam lá. Também pode ser 1 em 10 mil, mas acontecem. Eles acontecem. Por isso é que estão lá indicados. Os que não acontecem mesmo, não estão indicados. É importante ter isto em mente. Depois, podem ser visíveis ou não, estes efeitos indesejáveis. E por poderem não serem visíveis, é aconselhado fortemente que a criança, a pessoa que está a tomar o medicamento, deve ser monitorizada regularmente para saber se está a acontecer alguma coisa de mal, se o medicamento está a provocar alguma coisa de mal. Tem que ser monitorizada regularmente. Quarto problema, todos os medicamentos têm efeitos indesejáveis, não é? E se tomados prolongadamente, pior. E são tanto mais graves quanto ocorrem em crianças que se encontram em crescimento. A criança está em crescimento, o cérebro está em crescimento, à volta dos efeitos indesejáveis, a situação é muito mais grave, porque podem se tornar crónicos. Né? Há muito maior essa probabilidade. Ora, vamos ver só brevemente que efeitos indesejáveis é que este medicamento tem. Começamos pelos efeitos indesejáveis graves. Nos frequentes, temos batimento cardíaco irregular, palpitações, alterações de humor ou variações de humor ou alterações de personalidade. 2 efeitos indesejáveis graves frequentes. Mais efeitos indesejáveis graves. Temos 13 pouco frequentes, 3 raros, 12 muito raros e 6 desconhecidos. Isto é, a frequência não foi possível determinar a frequência. Tanto podem ser muito frequentes como podem ser pouco frequentes ou raros. Não se sabe. Isto significa que tínhamos aqueles 2 efeitos de trás, 2 mais 13 fazem 15, 15 em 3, 18, 18 e 12 fazem 30, 36. Portanto, efeitos indesejáveis graves são 36. 36. Vamos aos efeitos indesejáveis normais. Né? Os muito frequentes: diminuição do apetite, dor de cabeça, nervosismo, insónia, náuseas, boca seca. Temos aqui 6. Depois, os frequentes: dor nas articulações, temperatura elevada, cabelo mais fino ou perda de cabelo invulgar, sentir-se muito sonolento, perda de apetite, ataque de pânico, diminuição do desejo sexual, porque este medicamento também serve para adultos, dor de dentes, ranger excessivo dos dentes, e eu parei aqui. Eu apresento aqui pela ordem que eles estão indicados. Tínhamos, portanto, aqui 6, tínhamos aqui 3, 9, 9 e 6, 15. Mas isto continua, tem mais 29. Okay? Mais 29. Ora, 15 mais 29 faz 44. Okay? Temos 44. Depois temos mais 10 poucos frequentes, 54. Mais 6 raros, 60. Mais 14 muito raros, 74. Mais 12 desconhecidos, 86. Portanto, temos aqui 80, mais de 80 efeitos indesejáveis. Mais de 80. Vejam bem, 36 graves, 80, à volta de 80 nos normais, se fiz bem as contas. Supondo por absurdo que todas estas crianças sofrem desta doença mental, vamos pensar nisso. Hein? Supondo que todas elas sofrem desta doença, que seria uma epidemia, seria, isto, se fosse com adultos, estaria tudo em pânico.
Supondo que todas estas crianças, e que todas estas crianças, porque eles não falam em 300 mil embalagens, podemos imaginar que cada criança toma 10 embalagens. Se forem cada criança a tomar 10 embalagens, nós temos 30 mil crianças a serem medicadas. São muitos milhares de crianças. Vamos supor, e vamos analisar o que é que isso quer dizer. E antes de o fazer, e nós vamos terminar hoje aqui o resumo, foi assim que terminámos a aula, com uma ideia, uma pista lançada por um dramaturgo e poeta alemão, muito famoso no seu tempo e muito conhecido ainda atualmente, vocês com certeza conhecem, o Bertolt Brecht, que nos alerta para o facto, e passa a citar o poema, do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o oprimem. Fica aqui esta pista para reflexão, para pensarem durante a semana, e vamos elaborar sempre, na medida possível, com base na ciência, elaborar a partir deste pensamento. Agradeço a vossa atenção e espero que tenham um bom fim de semana, uma boa semana, e vemos outra vez na próxima quinta-feira. Obrigado mais uma vez.